Boa noite. Verificando o quórum legal de vereadores, na qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores e os presentes no plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de parabenizar o vereador Júnior pela passagem do seu aniversário no dia 18, e o assessor Lucas, que estará de aniversário no dia 26. Desejo a vocês muitas felicidades. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do item do expediente. Solicito a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 52 da sessão ordinária, realizada no dia 16 de março. Ao 16º dia do mês de março, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Diego os vereadores Júnior, Elaine, Givanildo, José, Maicon, Marinel, Roberto e Ivanildo. Inicialmente, o presidente abriu espaço na tribuna à representante da AMA. Ato contínuo, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 51 e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi realizada a leitura dos ofícios procedentes do Poder Executivo número 9 e número 10, referente às respostas de pedidos de informações. Em continuidade aos trabalhos, no item ordem do dia, foi realizada a leitura do projeto de lei número 4 e número 5, procedentes do Poder Executivo. Ambos foram aprovados por unanimidade em segunda votação com a redação final. Ato contínuo, foi realizada a leitura da moção de apoio número 20 e aprovada por unanimidade em única votação. Ato contínuo, o presidente passou para o item explicações pessoais tribuna, tendo se pronunciado os vereadores Elaine, Givanildo e Júnior. Ao final, o presidente concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata. Em votação, os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 52 por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 94 de minha autoria. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que seja estudada a viabilidade de criação de um setor de almoxarifado, destinado ao armazenamento e controle de ferramentas, pneus, produtos de limpeza e demais materiais adquiridos pelo município, com controle de entrada e saída de mercadorias no âmbito da administração pública municipal. A indicação visa melhorar a organização, o controle e a conservação dos bens públicos. A falta de um almoxarifado de controle de entrada e saída pode gerar perdas, desperdícios e dificuldades no estoque. Com a implantação do setor, será possível garantir maior eficiência, planejamento e transparência na gestão. Indicação de autoria do vereador Diego. Passo os trabalhos da presidência ao vice-presidente Roberto. O autor com a palavra. Boa noite, cumprimento os vereadores, quem está aqui na presença no dia de hoje e quem nos assiste online. É uma indicação de extrema necessidade, acredito eu que já está mais do que na hora, né, da gente começar a ter um controle dos materiais, registro de entrada e saída, para poder evitar perdas, extravios e uso indevido. Queria contar com o apoio de todos os vereadores, acredito que isso possa ser da vontade também de mais vocês, porque estou encontrando muitas reclamações, estive fiscalizando e não estou conseguindo encontrar essas atitudes que a população tá me cobrando. Como eu não estou conseguindo encontrar? Não estou conseguindo fiscalizar. É muito detalhado, são produtos de limpezas, tem um quartinho aqui com pneus, ferramentas, enfim. Acredito que a gente tem que começar a evoluir nesse sentido, senão fica complicado, né? Também para a responsabilidade também do dinheiro público. O dinheiro é nosso e é da população. Obrigado pelo apoio de todos. Devolvo a presidência ao vereador Max. Obrigado. Em única discussão, a indicação. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente Diego, vereadores e vereadoras que nos acompanham aqui no plenário, que nos acompanham pela internet. Vereador Diego, quero te parabenizar pela indicação, extremamente importante. Ter uma central, como uma espécie de almoxarifado, vamos dizer assim, né? Onde a gente consiga monitorar entradas e saídas de praticamente tudo ali, sejam itens consumíveis, materiais de higiene e limpeza, pneus, ferramentas. Eu acho extremamente importante ter um controle disso. Tudo sistematizado, informatizado, um controle para a gente saber o que o município tem e se tem estoque. É uma maneira clara da gente controlar
o que o município tem ali no almoxarifado. Eu acho que é uma indicação bastante válida. Se eu tivesse no Poder Executivo lá, com certeza eu aceitaria essa ideia, porque organiza, padroniza e traz transparência. Parabéns pela indicação. Obrigado pela cooperação, vereador. Em única votação a indicação, os favoráveis mantêm-se sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a indicação número 94 por todos os vereadores. Não havendo matérias no item ordem do dia, passo para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer o uso da tribuna, por gentileza, faça seu registro. Vereador Elaine? Sim, presidente. Vereador Maicon? Sim. Vereador Givanildo? Não. Vereador Roberto? Não, presidente. Vereador José? Não, presidente. Vereador Vanildo? Vereadora Marinel? Não. Vereador Júnior? Sim, presidente. Vereador Elaine? Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, vereadora, quem nos assiste no plenário, quem nos assiste online. Primeiramente, parabenizar a AMA pela pastelada realizada no sábado. Eu passei bastante tempo lá no sábado jogando bingo, prestigiando o evento lá, muito bem organizado, como no ano passado também foi. Eu acredito que muitas pessoas prestigiaram. Ao menos na parte da tarde, no binguinho, ali teve bastante gente participando. Eu acredito que o objetivo do evento deve ter sido alcançado. E deixar já o convite para sempre que possível a comunidade participar dessas ações, né? Porque quando uma associação se organiza para trabalhar de forma voluntária, a gente precisa fazer o reconhecimento e principalmente participar de forma ativa também, colaborando na medida do possível, né? Porque o trabalho voluntário, com certeza, é muito importante para ser esse braço e essa mão que estende também nos serviços e principalmente valorizar a pessoa que se dedica a essa função, né? Eu trouxe aqui uma reflexão que também envolve bastante a nossa função aqui na Casa Legislativa, como legisladores. A gente não tem tanto a função de planejar políticas públicas, mas a gente tem a função de fiscalizar e também de aprovar, né? Eu não sei se todos acompanharam esse ano a campanha da Fraternidade, traz o tema sobre moradia como um direito essencial, né, para a pessoa humana. E com muita frequência, cada ano, as campanhas da Fraternidade trazem temas que envolvem políticas públicas, né? E isso me fez refletir esse final de semana, porque eu estava pensando, né, se até a igreja se dispõe a estudar, a refletir e trazer esses objetivos para a discussão dentro da comunidade, nós, enquanto poder público, né, enquanto gestão, executivo, legislativo, a gente tem não só a missão, quanto o dever, né, de pensar nisso. E, né, me chamou bastante atenção, como eu falei, que a fraternidade e moradia, né, como são chamados a compreender que garantir um lar digno não é um favor, mas um compromisso coletivo, fundamentado na justiça social, na fé e no respeito à vida. A campanha alerta, então, para uma realidade que muitas vezes acaba sendo naturalizada. A precariedade da moradia de tantas famílias nos provoca a enxergar que a falta de um teto digno não é apenas uma dificuldade material, mas uma das formas mais duras de exclusão social. Também nos convida a refletir sobre a moradia como uma mercadoria, mas como um direito essencial, diretamente ligado a outros direitos básicos, como acesso à cidade, ao trabalho e à dignidade. Não é raro a gente perceber que pessoas têm dificuldade de acessar algumas vagas de emprego por morar em determinado lugar, determinada região. Talvez não é tanto explícito isso na nossa região, mas a gente sabe que isso acontece, né? Então, isso está sendo discutido nesse momento da quaresma no Brasil inteiro, né? Eu baixei o documento norteador da campanha da Fraternidade no final de semana, dei uma lida, então lá traz todos os objetivos da campanha, e eu percebi que isso está muito ligado a nossas questões de planejamento, né? Aqui em Laurentino, a gente elaborou o Plano Municipal de Habitação em 2024, e ele nos apontou um déficit de habitação popular
em torno de 100 unidades habitacionais. Ou seja, no mínimo, né, eu digo no mínimo porque a gente sabe que teve áreas que não tiveram o devido diagnóstico pela falta de cobertura de trabalho naquela área. Então, eu digo que é por baixo, né? Por baixo mesmo 100 unidades habitacionais. Por várias questões, por oneração do aluguel, né? A questão de baixa renda, que as famílias não conseguem suprir um financiamento, não conseguem adquirir um financiamento habitacional para adquirir esses imóveis próprios, então dependem de aluguel, ou mesmo não têm condições de arcar com o financiamento, porque não conseguem acessar o financiamento de forma nenhuma. Enfim, por N fatores, né? E 100 unidades habitacionais, foi colocado no plano uma meta de 25 unidades habitacionais em cada ano da gestão, né? O plano é de 4 anos. Então, isso me traz a reflexão assim, que se a gente for fazer um levantamento, um diagnóstico mais profundo, com certeza esse número se torna bem mais elevado. Isso um levantamento lá, feito em 2024. Já se passaram 2 anos, né? Lembrando que a gente passou na enchente em 2023, onde várias residências foram interditadas, algumas completamente, e a gente sabe da nossa grande missão, que é remover as famílias das áreas de risco, para que não precisam ser expostas novamente àquela situação de inundação, remoção, ir para abrigo, enfim, perder tudo, né? Aí volta o tema da campanha que fala que a moradia é uma questão de dignidade, né? É um direito essencial previsto na Constituição e que nós precisamos planejar, né? O nosso município, de acordo com os nossos índices, então, foi contemplado com 12 unidades habitacionais. Dentro de um universo de necessidade de 100, vamos dizer que a gente está sendo atendido com 10% da nossa necessidade, que ainda, vamos dizer assim, está subinformada, né? Então, só queria deixar essa reflexão para que a gente pensasse e planejasse melhor também onde são colocados os investimentos. Eu queria deixar minha opinião aqui publicamente também sobre os trabalhos que está sendo feito na nossa região aqui, o nosso município também vai ser contemplado, será feito nos próximos dias o termo de convênio com a Defesa Civil do Estado para a limpeza dos rios. Claro que são fontes de recursos diferentes, não dá para pegar o dinheiro que é da limpeza do rio para construir unidades habitacionais. Mas fazendo esse comparativo, né, de investimento, 12 unidades habitacionais vai ter o custo de 1.300.000 para Laurentino. E o custo estimado da limpeza do rio está estimado a licitação em 13 milhões. Então, se a gente pudesse fazer a troca desse investimento, daria para fazer as 100 unidades que a gente tem déficit. Então, claro que não é decisão nossa, nem talvez do prefeito, né? A gestão elaborou o projeto, submeteu à Defesa Civil do Estado e foi contemplado. Está em fase de licitação agora, se eu não me engano, já está próximo de homologar. E com certeza não tem como fazer essa escolha, né? Não vou usar para a limpeza do rio, vou usar para a construção de unidades habitacionais. Mas pensando num nível lá de Estado, de União mesmo, será que não seria melhor pensar melhor onde fosse aplicado esse investimento tão alto? Porque as pessoas estão gerando uma expectativa bastante alta desse serviço de desassoreamento, e talvez as pessoas que são diretamente atingidas, infelizmente, talvez não vão ter efeito positivo nenhum, né? Ou pouco ou nenhum efeito. Então, só queria deixar essa reflexão mesmo para que a gente pudesse participar mais, talvez, ativamente dessas conversas, dessas decisões, porque todos nós temos acesso a parlamentares, a nível de Estado, de União, e que a gente pudesse dar nossa opinião, né? De que forma fosse melhor investido. A gente aprova aqui projetos de lei para aquisição de chocolate da Páscoa, de talvez projetos até de valores bem mais inferiores, mas o investimento desse tão alto na nossa região, não estou falando de Laurentino, mas na nossa região é um investimento bastante alto e que talvez as pessoas estão com uma expectativa bastante alta de que vai resolver o problema. Tomara que sim, né? Tomara que resolva realmente ou que pelo menos amenize. Mas talvez a expectativa das pessoas que são realmente atingidas fosse que elas estivessem
num lugar mais seguro para morar. Seria isso. Boa noite. Obrigado, vereadora. Vereador Maico. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, pessoal que acompanha a gente no plenário, Silvio Melo e o Julian Bonacoussi, servidores da casa que acompanham a gente online, né? Bem rapidamente, venho parabenizar o Ricardo Schumann, que ficou no segundo lugar no campeonato do tiro ao prato, representando o Laurentino, campeonato brasileiro. Ele ficou empatado, só por causa da idade ele ficou em segundo lugar. Então, tipo assim, no tiro de 100 tiros, no prato, ele acertou os 100, o outro acertou também, então ficou empate, como ele é mais novo, e ficou em terceiro lugar no campeonato catarinense de tiro ao prato. Então, assim, representando o Laurentino, um esporte diferente, um esporte caro, mas ele está sempre com a bandeira do Laurentino representando o nosso município. A gente fica feliz de ter alguém representando, mais um esportista representando o Laurentino num esporte diferente aí também. Falando um pouquinho da questão do esporte, eu quero até conversar com os vereadores, a gente tem que tomar um pouquinho de consciência, todos os vereadores, que a questão do controle do javali, para a gente ver o que a gente pode fazer no nosso município. O José, como vereador e produtor de milho, a gente vê que vai concordar comigo, está aparecendo muito dessa praga nos nossos municípios ao redores, está aparecendo aqui no nosso município, e o pessoal não está dando bola, o governo tranca de um lado, o governo libera do outro, está ficando preocupante. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Lages, nem vou muito longe, vou a Lages, está entrando em colapso. Quero só ver o que vai acontecer. Além de estragar as lavouras, além de estragar nascentes de água, começa a preocupação com os animais, vamos supor que um gado de corte de recria que nasce, os terneiros, ovelha, está bem preocupante, tá? E está chegando aqui, a gente, como poder público, a Câmara de Vereadores, de repente até o prefeito, a gente planejar, pensar em alguma atitude para a gente tentar movimentar alguma coisa, porque quando vê, e assim, se prolifera muito rápido, vocês não têm noção, para vocês terem uma ideia, uma porca em tamanho médio, tá? Ela cria 8 a 12 leitão. Isso em 21 dias, tipo, da pior das hipóteses, se ela perder, é que nem uma cria de um porco normal. Se ela perder os filhotes, em 21 dias, ela entra no cio de novo e recria de novo. Então, assim, passou 30 dias que ela está amamentando, ela já entra no cio e já vai, vocês fazem a conta do tipo que vai chegar a isso. E assim, o único predador é o ser humano. Quem gosta de fazer uma caçada, vamos falar assim, regularizada, dentro da lei, um esporte caro, sem incentivo dos governantes. Então, eu venho um apelo, tentar conversar com a Câmara de Vereadores, ver o que a gente pode fazer para tentar, as outras câmaras também, para a gente levantar essa bandeira, porque nossos municípios, o nosso Alto Vale vai ter um prejuízo muito grande, como está acontecendo Lages, Rio Grande do Sul, é assustador. Falar também um pouquinho da abertura do acesso da Luiz de Quiroli, onde sai na Serra do Caçador, que pega sentido Fruteira, sentido para o lado da Serra do Caçador. Parabenizar aí a Secretaria de Obras, aí estão fazendo um belo trabalho, está sendo feita a abertura da rua, tá lá, os servidores da Prefeitura trabalhando lá, a gente vê, então, que eu falei para o secretário,
não está medindo esforços para deixar a via transitável. Tem alguns moradores que eles não se conscientizam que precisa limpar o barranco das estradas, tem uns que eles vão lá, limpa e terra as telas. E tem aqueles que não são capazes de nem pegar uma foice para limpar a valeta, né? Cortar o matinho, limpar o valinho, deixar meio em ordem, tudo é em cima do poder público, também fica pesado, né? Se cada um fazer a sua parte, todo mundo ficava melhor, mais fácil, né? Falar um pouquinho também da SC350, né? Que está vindo agora, graças a Deus, está terminando aí, mas acredito que essa semana termina até Rio do Oeste. A gente já vê que está ficando formalizado, onde vai ter os trevos alemães para sentido a Rio do Oeste. Nossa parte de Laurentino praticamente ficou pronta, com a sinalização. A gente vê que o que o secretário Gerri falou está sendo cumprido, então a gente fica feliz falar do secretário Gerri e falar do governo do estado, governador Jorginho também, que não mediu esforços com o programa Estrada Boa, que é um sucesso. A gente vê que nunca aconteceu isso, a gente fica feliz de estar participando junto com a questão do secretário Gerri, junto com o governo do estado, a revitalização da SC350, que passa aí 40 anos que ela está feita e nunca foi feito nada. Então a gente tem orgulho de falar, eu venho aqui, tenho orgulho de falar do secretário, que se não fosse o secretário do Gerri, sendo aqui do Alto Vale, de repente não teria, não vou dizer que não teria sido feita, mas de repente não era uma das últimas, né? Então assim, está quase pronta, vai ficar uma perfeição, vai ficar o desenvolvimento das cidades nossas vai aumentar, mas atrai até mais investidores, parece. O pessoal olha, empresas vê que o asfalto feito novo, o pessoal com a rua sinalizada, o pessoal se motiva também a fazer investimentos na cidade de Laurentino e Rio do Oeste. Presidente, só desejar aí uma boa semana para todos, que Deus abençoe cada um com bastante saúde e até segunda-feira. Obrigado, vereador. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente Diego, vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha aqui no plenário, que nos acompanha pela internet. Pegar um gancho aqui dos javalis, eu li não faz muito tempo sobre a questão lá no Uruguai referente aos javalis, uma questão, entre todas as que o vereador colocou, tem uma questão que é a questão sanitária, relacionada às doenças que os javalis trazem para os rebanhos. Suinocultura, bovinocultura, é um problema extremamente grave. No Uruguai eu li, eu preciso ver certinho a matéria para a gente até compartilhar com vocês, mas o Uruguai teve uma cruzada grande ali para controlar, e acho que ainda não controlou a questão dos javalis, com prejuízos na lavoura, na pecuária. Então é um ponto bem importante que foi levantado aí, bem colocado mesmo. Também quero fazer um comentário sobre a questão do Casa Catarina, a campanha da fraternidade, como foi colocado. Esse tipo de cálculo que foi apresentado eu acho extremamente válido, né? Às vezes se foca num lado assim e a gente pode mirar para outro. Poxa, o desassoreamento do rio eu vejo muito importante, uma obra que a gente espera mesmo que traga ali que diminua um pouquinho, que amenize a questão das cheias, mas às vezes será que não era melhor remover todo mundo dali e não ficaria mais barato? Só que também tem um outro lado, né? Será que a pessoa que mora lá, ela aceita sair de lá? Porque daí tu começa a entrar, ter esses entraves. Mas é um tipo de reflexão que eu acho muito válida. É pensar um pouco diferente, sabe? Mas, enfim, tá aí, vamos torcer para que essa obra tão esperada ali se concretize e que traga os benefícios que a gente espera dela. Uma coisa do Casa Catarina, também aproveitando, eu gostaria muito que o Poder Executivo mandasse para casa aqui. Eu fiz um ofício no ano passado, mas não tive resposta. Quais são os critérios claros são 12 casas, não vai resolver o problema do município, como foi colocado, nem em 10%. Mas seria interessante que a casa aqui soubesse quais são exatamente os critérios adotados para a distribuição dessas 12 casas, né?
Então, eu acho que o executivo podia mandar para a gente e ter ali, se não tem, enfim, mas é importante. Ainda não saiu? Então tá, mas é assim que sai, é importante que chegue para a gente aqui, para a gente ter conhecimento, porque a gente é cobrado na rua, né? Sabe, como é que vai ficar aquelas casas lá? Quem vai ganhar? Bom, transparência, gente. Eu acho que eu sou o vereador que mais bate na tecla da transparência. E por falar em transparência, eu tenho um outro assunto, o último assunto aqui, é referente à lei número, até deixa eu pegar aqui, a lei número 14.654 de 2023. É uma lei que obriga o município a divulgar de forma clara e atualizada os estoques de medicamentos das farmácias do SUS. A gente sempre escuta um popular conversando com a gente, eu fui lá, não tinha remédio, e eu lembrei de que tem que ter disponibilidade do estoque do remédio. Aí eu fui hoje no site da prefeitura, entrei lá, e está desatualizado, se eu não me engano, é 2024, a última atualização. A lei diz que precisa ter uma atualização a cada 15 dias, recente 15 dias, né? E lá está bem defasado. Então, assim, eu fiz um ofício hoje à tarde para o secretário da Saúde, para o prefeito também, pedindo para que atualize essa página, para que deixe disponível. É uma lei que é extremamente importante, é uma lei federal que precisa ser cumprida e a gente tem acesso ali ao estoque da farmácia. Eu tenho sérias críticas ao formato que se apresenta algumas informações ali. Hoje está lá, tu vai acessar, é um PDF. Gente, a pessoa que vai buscar a informação, ela precisa ter acesso de forma clara. Vai lá um PDF com um monte de informação e onde é que está lá o meu alodipino para pressão? Vou ter que ver uma lista que... Não, precisaria se estudar uma forma clara de apresentar essa informação. Cumprir a legislação é muito parecido com a opinião que eu tenho do portal da transparência. Ele cumpre uma função legal, mas ele não cumpre uma função social de chegar a informação de maneira simples lá na frente. Então, fica aqui o registro, que eu considero importante que o Poder Executivo tome providências em atender essa legislação. Tá? No mais, eu quero desejar a todos uma excelente semana de trabalho, que Deus abençoe todo mundo, e obrigado. Obrigado, vereador. Passo os trabalhos da presidência ao vice-presidente Roberto para que eu possa fazer uso da tribuna. Pode ir à tribuna, vereador Max. Boa noite, quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, quem aqui se faz presente no dia de hoje e quem nos assiste online. Estava aqui na minha mesa refletindo, pensando quanto é difícil o dia a dia do cidadão. Pagamos impostos para respirar, para se movimentar, e um pouquinho disso volta para o nosso município, para o nosso executivo. E na maioria das vezes, esse dinheiro, ele chega em pequenas parcelas. E quando chega, às vezes ele é mal administrado. Estava olhando o meu Instagram hoje, visualizei um vídeo do executivo da nossa praça, a praça aqui no centro, complexo esportivo, e em vez de eu ficar feliz, eu acabei ficando triste com aquele vídeo. Parece algo normal, parece que a obra teve o início agora, recentemente, parece que não teve nenhum tipo de problema, parece que querem botar algo na cabeça das pessoas que segue normal, mas não é isso que temos que aceitar. Venho aqui fazer cobranças, é uma obra desde 2021, gente, nós estamos em 2026, olha quanto tempo ela está parada. Eu venho aqui em defesa da população, é um dos reais objetivos que eu coloquei meu nome à disposição para fazer a cobrança dessa obra, que aconteça a execução. Peço para o prefeito foco, atenção nessa obra, para que ela se concretize, para as pessoas não saírem do município, ter um espaço de lazer no final de semana, nos fins de tardes, poder praticar um esporte, poder levar a família ali, naquele local. Por que eu digo isso? E eu fico chateado. Essa pracinha, ela já serviu de palco político há muito tempo.
Posso posicionar aqui para vocês, vereador Givanildo, vereador Maico. O vereador Maico estava na gestão antiga, não sei se você lembra, em 2022, foi pego uma bola e feita embaixadinha nessa pracinha. Eu assisti o vídeo hoje, me dá vontade de chorar, desânimo. E hoje eu assisto um vídeo como se estivesse tudo normal. Não tá, gente, a gente não pode aceitar isso. A população tem que acompanhar mais a casa, acompanhar o executivo. A gente vem trazer essas demandas aqui. Eu fico feliz quando as pessoas assistam o legislativo, sentam aqui, venham nos acompanhar. Novamente, política municipal, política estadual, sempre enaltecendo o nome de lideranças políticas, sigla partidária. Cadê os recursos? Quantas vezes eu ouvi dizer, o deputado A, o deputado B, vai trazer o dinheiro para a execução dessa obra. Aonde está? A obra está ali parada ainda. Gente, chega de mentira, de criar narrativas. No período eleitoral, o governo do estado não repassou o dinheiro. Passei em algumas casas. Eu fui um dos vereadores, acredito que, olha, eu gastei a sola do sapato. Eu rodei esse município, fiz muitas visitas. E às vezes eu me esbarrava em algumas residências que o pessoal dizia, não, passaram aqui e disseram que o governo do estado não repassou o dinheiro. Quando eu entrei aqui, fui fiscalizar, o repasse aconteceu. 2 parcelas de 300 mil, já cansei de dizer isso aqui. O que não teve foi o dinheiro do executivo, o dinheiro do nosso gestor. E o que acontece? Essa obra era estimada para 1,5 milhão, vou falar em números aproximados. Para quanto que essa obra vai agora? Quando tiver a finalização dela, eu quero fazer um pedido de informação. Só para ter esse valor final, para quanto que ela vai? Aí às vezes temos dificuldade no posto de saúde, remédio, consultas, exames, uma rua que não é pavimentada, um parquinho para as crianças, como foi posicionado na sessão passada, não temos dinheiro. Mas por quê? Uma má administração do dinheiro público. A gente automaticamente vai gastar mais. A gente tem que parar de fazer esse tipo de situação. É uma gestão antiga, está muito tempo no poder, estava confortável, estava acomodada, mas a partir de hoje, acredito com os vereadores mais atuantes, falo o nome de todos, essa situação tem que mudar. Já se passou 1 ano e 3 meses já. A gente sentou ali no primeiro mês, acho que tinha vereadores ali que estavam comigo, agora não tenho lembrança. A gente solicitou, quando a empreiteira voltasse a executar o serviço, para a gente estar presente. Teve vereadores aqui que estavam lá na pracinha. Eu acompanhei o início dessa obra. Foi argumentado pagamento em alguns meses, a divisão, mas no final não se concretizou. E ela continua ainda daquela forma. Então, só para resumir aqui, peço uma atenção e foco nessa obra. Nós precisamos do término dela. Outra situação que eu venho aqui me posicionar, fiz uma indicação dia 25 de abril, Rua Edir Tambozzi, do ano passado. Tive o retorno do Executivo 19 de maio. Está aí na casa, vocês podem acompanhar, pode acessar, que dentro de um prazo estimado de 30 dias ia ser executado os concertos. Um concerto até que me chamou a atenção, porque eu fui lá, verifiquei, fiscalizei. A gente batalha tanto para trazer recurso aqui para casa, para fazer pavimentação asfáltica, para fazer a pavimentação com lajotas, e o concerto foi feito com um cascalho. A gente regrediu, está lá ainda nessas condições. Eu venho lutando muito aqui pelo plano de trabalho na parte de pavimentação. Eu sei que é difícil. Tem que ter uma fiscalização já do setor civil um pouco antes, né? Na consulta de viabilidade, na liberação desses loteamentos também, porque depois a responsabilidade vai ficar para o executivo. Realmente, o prefeito já se pronunciou aqui, né, em outra tribuna, que ele esteve aqui presente. Então eu peço ao prefeito que ele dê uma atenção nessa indicação. Vai fazer 1 ano, as pessoas estão me cobrando, me encontram na estrada. Eu sei que ele está lá no loteamento, eu falo pôr do sol ali, né, eu tenho costume, está fazendo um serviço bom, acompanhei, fiscalizei, conversei pessoalmente com ele, ele está atendendo, então eu espero que a Rua Edir Tambozzi seja uma das próximas, que não aconteça de deixar para trás, porque já passou um tempo muito grande e as pessoas estão na cobrança. Outra situação que eu quero posicionar, quando eu falo em recurso, terminar obras, que eu posiciono muito a situação da pracinha, a gente está colaborando. Eu falei que outro dia na mesa, o prefeito estava sentado aqui do meu lado, sem atritos, vamos trabalhar juntos, mas chega uma hora que a gente perde a paciência, não tem como aceitar isso. A gente vem, traz recurso. Hoje mesmo eu estava conversando com o deputado Sérgio Guimarães sobre aquela emenda de exames de média e alta complexidade. O plano de trabalho, conversei com o Pedro hoje na parte da tarde, para ver se ele tinha encaminhado o plano de trabalho. Sim, ele encaminhou, está tudo certo, acredito que vai ser feito o pagamento agora em junho, antes de período eleitoral, tudo, mais uma emenda chegando. Então a gente está contribuindo com o executivo, a gente está ajudando, o dinheiro não é diretamente ali.
é em outros lugares. Mas automaticamente o dinheiro do poder público ele não vai botar na saúde, né? Porque a gente está colaborando lá, automaticamente ele pode colocar aqui nessa obra. É gestão, né? O gestor do município é o nosso prefeito, ele sabe como é que ele vai fazer a gestão desse dinheiro. Outra situação, eu quero deixar aqui os parabéns para a AMA pelo evento do sábado que estive lá presente, estava muito maravilhoso, muito bom, que continue dessa forma, as famílias, as crianças, o trabalho que eles fazem é voluntário, um trabalho excelente dentro do nosso município, cada vez mais precisa de incentivo. Outra situação também, o campeonato municipal, estive presente na abertura, muito feliz por fazer parte, eu fui uma pessoa muito presente no esporte do município, no futsal, já defendi essa bandeira ali muitas vezes, na vitória, na derrota e assim por diante. E eu percebi que o esporte não é só ali dentro da quadra, ele é lá fora também. Quando tu encontra os amigos, os familiares, esporte é saúde, é o bem-estar, quando nós saímos da nossa rotina. O esporte é muito bom, precisamos sim cada vez mais ter um incentivo nele. No mais seria isso, desculpa as delongas e uma boa noite a todos. Devolvo os trabalhos ao vereador Max. Obrigado, vereador Roberto. Nada mais havendo, faremos a oração do Pai Nosso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.